tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, a gente já abre falando do clássico no Brasileirão. O Flamengo saiu na frente com o colombiano Carrascal, mas o Vasco buscou o empate no Maraca com o garoto Ryan. Flamengo e Vasco entraram em campo bem distantes um do outro na tabela de classificação, 27 pontos para ser exato. O líder do Brasileirão, Flamengo, ainda ostenta números impressionantes contra o 16º colocado Vasco num histórico recente. Nenhuma derrota no clássico em brasileiros desde 2015. Nos últimos 34 confrontos, só 2 vitórias vascaínas. Das 62.156 pessoas que foram ao Maracanã, a grande maioria era de torcedores do Flamengo. Mas em campo, um clássico sempre pode surpreender. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico do maior rival e é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Varela, titulares do Flamengo no banco. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Em profundidade, que bolão pro Carrascal, saiu o Léo Jardim. A bola vai ficar lá com o Cebolinha. Cebolinha domina pela ponta esquerda. No início deu certo. Cebolinha acertou o travessão. No travessão! A jogada seguiu. Emerson Royal cruzou. Bruno Henrique tentou. Carrascal fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Tome cruzamento, Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou. Bruno Henrique tocou de primeira, Léo Jardim faz o milagre, mas na sobra. Jorge Carrascal abre o sorriso e o placar no jogo. O protagonista e os coadjuvantes do gol estavam na reserva no último jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. O Vasco não se abateu e foi buscar pelo alto o empate. Primeiro com Puma Rodrigues, mas Rossi salvou. Depois com Ryan, e aí não teve jeito nem para o goleiro argentino, nem para Ayrton Lucas, que ficou a alguns milímetros de conseguir tirar a bola. Ryan! É o nome de uma cabeçada espetacular para vencer o Rossi! Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu estava esperando esse momento, então muito feliz. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos em campo pressionaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saul chutou bonito no travessão. Saul, pé esquerdo do Saul na trave! 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. Espalma Rossi! No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. Olha o Pedro na cara do gol, jogou pra fora! A gente criou o suficiente para vencer o jogo e não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. É não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente, a gente não... Eu tenho por característica, digo, o Vasco para mim é um time... Vai deixar de ser campeão brasileiro? Não. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a se agigantar dentro do Vasco. A gente vai falar mais do clássico ainda nessa edição do Globo Esporte, mas vamos falar do Ryan agora, que vem jogando muito bem com o Fernando Diniz, né? Desde que o Diniz chegou ao Vasco em maio, o Ryan foi titular em todos os 24 jogos com ele.
fez 8 gols. Uma pena é que recebeu o terceiro amarelo e aí tá fora do jogo contra o Bahia agora na quarta-feira. Depois desse empate do líder Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que venceram na rodada, deram uma encostada, mas o Flamengo ainda vai enfrentar os dois em casa. No Maracanã, bom dizer, o Flamengo ainda não perdeu nesse Brasileirão. Agora tem que virar a chave, porque quinta-feira tem aquele jogo decisivo na Conmebol Libertadores, lá na Argentina, contra o Estudiantes. Basta empatar para avançar para a semifinal. Se ganhar, passa, claro. Se perder, por um gol de diferença, tem negócio de pênalti que ninguém quer. Mais que isso, aí é Estudiantes. Agora vamos voltar a falar do clássico. Teve treta no túnel antes dos times entrarem em campo. Clássicos são sempre envolvidos por um clima de tensão. Acompanhe na nossa câmera exclusiva a treta entre a família Rossi e a família Verratti. Antes de Flamengo e Vasco, o atacante Pablo Verratti, lá no alto da tela, estava disfarçando. De mãozinha dada com o filho, sorriso no rosto. Léo Jardim cumprimentou o Rossi. E aí veio a primeira ação de Verratti. 3 chutes no filho do Rossi, o Balti. E você acha que o goleiro do Flamengo revidou? Revidou com um abraço, afinal de contas eles são amigos. Mas não acabou não. O Rossi, educadíssimo, deu a mão pro filho do Verratti. E o Vitório negou. Olha de novo ele balançando a cabecinha como quem diz: hoje não, tio. Sai daqui, tio. Não deu mesmo e foi embora. Clássico às vezes tem grandes personagens, mas esse, Arrascaeta, começou no banco. Verratti fez pouco. Os técnicos, Felipe Luiz, Fernando Diniz, estavam ensaiadinhos. Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou! O ídolo participou do gol, comemorou. De clássico ele entende. Do Flamengo! Felipe Coutinho cobrou escanteio. Cobrou escanteio. E quando cobrou escanteio de novo, Segunda trave, vai lá, toque de cabeça! gol do Ryan. Comemoração, pedido pro Ryan dar uma segurada, porque ele fez o gol e saiu mandando os rubro-negros se acalmarem. Aí, ó, podemos dizer que o Ryan foi o nome desse jogo. O melhor em campo do Vasco. Fez gol, provocou. Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu tava esperando esse momento. Feliz e cansado. Tava na cara dele, né? Sobre a parte física, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida como esse jogo aqui. Sorte do Ryan, e hoje vai ser mais leve. Isso aí, galera. Ó, hoje tem gravação do cafezinho ali em São Conrado. Tô esperando todo mundo por lá. Só não aparece pessoal da Portuguesa, hein? Pelo amor de Deus, já chega, hein? Boa tarde. Mais uma semana. Mais uma semana. Vocês vão brigar hoje, não? Não. Eu acho que não tem nem motivo. Eu não quero tem briga. motivo pra brigar. Não, ontem... Mas, ó, vou te falar, esse empate meu tem gol de derrota. Aí, tudo bem. Esse empate tem gol de derrota. Pela situação na tabela, faz sentido. Tem gosto de quê, Nenê? Peruca. Não, olha só, dá isso aqui. Em nome da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, Venê está liberado de usar a peruca. Então eu vou usar. Ó, posso ser sincero? Tu foi bem nessa. Não É verdade. Essa, não. Sabe verdade. por quê? Hoje foi uma discussão lá na minha academia isso, um vascaíno me zoando. Ah, empatou. Eu falei, gente, olha só, você tá apequenando o clube que você gosta. Concordo. Porque a partir do momento que você está comemorando o empate com o seu maior rival, você está se apequenando. Não tem E essa. aí cada um tem sua opinião. Mas o meu empate com gols de derrota não demérito ao Vasco. Exato. Eu acho que é questão de tabela. Inclusive a Fernanda Maia ficou melhor com essa peruca do que eu. Então, Parabéns, Fernanda Maia. eu vou botar a peruca, sabe por quê? Que vocês estão brigando aí e eu tive o quê?
Vitória com gosto de vitória. É verdade. Com um a menos. Costuma ser normal, né? Eu gosto de jogar Tá com em 10. crise? Manda um... Cartão vermelho, sabe o que eu fiz? Comemorei. Manda certezas, fazer de novo o vídeo. Tá em crise, chama o Galo. E com a mais. Quando tomou o cartão vermelho, eu fiz assim... Será que se você ficar loura, o Galo ganha do Botafogo? Não, acho que não. Baralho! Olha só, ele tinha dado empate, mas Lucas Pedrosa não aceitou, você está corretíssimo. Então eu vou chamar... Parabéns, Pedro. De verdade. O Isso é a empate com a postura de um peruca. torcedor e um jornalista sério. Que reconhece a grandeza desse clássico, não é do Vasco não. É do clássico. Vamos! É isso. Eu saio do Maracanã, meu Deus, vou ter que usar peruca. Aí o cara lá grita, o Vascaíno, peruca amanhã. Não, tá liberado, tá liberado. Olha aqui, ó. Ai, fiquei bem loura. Fiquei bem, eu gosto de ser morena. Eu gosto de ser morena, Alex. Olha aqui, ó. O clássico entre Flamengo e Vasco terminou empatado. Justo. Justo? Resultado justo. O Vene disse que não. A Alcilene estava lá, acompanhou essa partida. A gente vai ver como foi esse jogo na volta. Ai, gente, eu só quero falar do fogão hoje. Rodou! Tarde de calor e de clássico da maior rivalidade carioca. Provocação de um lado e do outro também. E em campo, o Flamengo começou melhor. Logo aos 10 minutos, Cebolinha bate colocado e lança essa bola no travessão. E logo depois, Emerson Royal cruza para Bruno Henrique e Léo Jardim consegue salvar. Mas ele não consegue segurar esse chute de Carrascal. 1-0 Flamengo. Está muy contento, ¿no? Por la confianza que el grupo me ha dado, por la confianza que Felipe siempre ha tenido pues entrenando súper bien, ha venido entendiendo un poco lo que es Flamengo y la verdad pues el día de hoy me ha sentido pues respaldado por los compañeros y la verdad que bueno, que anhelaba un gol y bueno, hoy se consiguió, muy contento. Só que o Vasco consegue equilibrar a partida. E nessa cobrança de escanteio de Coutinho, Verratti cabeceia e Rossi opera um milagre. E em outra oportunidade, Ryan sobe mais que todo mundo e Rossi se enrola e toma empate. O goleiro rubro-negro dá esse susto nos flamenguistas e quase dá uma bobeira. Segundo tempo, o time da Gávea é o mesmo. No Vasco, muda e sai Nuno Moreira e entra Andrés Gomes. E a segunda etapa se constrói com o Flamengo com mais posse de bola, porém era o gigante da colina quem era mais efetivo nas finalizações. A equipe de Fernando Diniz somou 9 chutes contra 8 do Flamengo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Verratti cabeceia essa bola nas mãos de Rossi. Pelo Flamengo, Léo Jardim falha e Saul coloca essa bola no travessão. Felipe Luiz já tinha colocado em campo seus principais jogadores. Pedro não estava inspirado e perde essa chance. Pelo Vasco, Matheus França leva perigo. E Pedro consegue fazer o inacreditável e perder essa ótima oportunidade cara a cara que poderia ser o gol da vitória do Flamengo. O Vasco conseguiu impedir o rival de disparar na liderança, mas está há 12 jogos sem vencer o rubro-negro no Brasileirão. A gente sabe que a proposta do Diniz é essa, vir pressionar e quando tem a bola também tenta jogar bastante. A gente tentou pressionar eles alto, eles acabaram colocando uma marcação individual, 1 contra 1. E isso acabou dificultando numa parte do jogo, mas acredito que no contexto geral a gente dominou o jogo, a gente impôs o jogo, a gente tentou, criamos ocasiões sim, mas foi um placar que a gente não queria, a gente queria a vitória, mas agora é seguir firme aí porque a gente tem um jogo muito importante aí da Libertadores e a gente vai lá para sair com a vitória. Um empate que não resolve a vida de nenhum dos dois times, mas que para o Flamengo teve um peso ainda maior, que vê a briga pela liderança ficar ainda mais acirrada. Olha que
no off o negócio já tava quente, no on então. Eu vou fazer uma perguntinha pra cada um e a gente vai começar a análise. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos Foi começar. minha reação ontem após o apito final. Olha Isso só. responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Eu acho que o grande assunto pro Flamengo é: será que tinha que poupar tanta gente? Mas e também, se não poupa, chegar lá na Libertadores, o negócio é complicado. A gente vai falar desse calendário que é esquisito, mas o torcedor tá bravo. Tá bravo, Pedrosa, porque se debruçou. Eu sei que eu passei por isso quando eu fui eliminada por você. Se debruçou no meu time é melhor. Não, melhor eu não. Eu vou ganhar. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aí se debruça nisso, mas o jogo em si não... É jogado. E o lambari, sabe É pescado, Pedrosa. Obrigado. O jogo em si teve um equilíbrio, o empate era o justo. Fala o lado do Vasco que eu vou com o Venê do lado do Flamengo, Pedrosa. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ligar o sinal de alerta para muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos para o Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, e isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem. Quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Para mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol, aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, para mim, de equilíbrio. E se fosse para colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão no primeiro tempo, precisou fazer essas 2 substituições, e aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidade. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como a muita gente não via. Só que como a muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação ao resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores,
times que estão disputando com ele o título chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. E para quem é mais jovem, vê o Flamengo ser essa máquina aí na última década, e talvez uma última década que tenha os piores números em relação ao Vasco vencer o Flamengo. Eu não, qual foi a última vez que o Vasco venceu 2023, o gol do Pumita por 1-0, mas no Brasileirão tem 10 anos que o Vasco não vence. 10 anos, é tempo a beça. Mas mesmo assim, você nunca vê um jogo que é uma várzea, vamos dizer assim. É raro. Aquela goleada que foi quando assumiu aquele treinador português, o Boina, né? Sim. Aquela goleada, aquilo é histórico, aquilo não acontece toda hora. Então, para os mais jovens, tem que entender a força de um clássico regional. Não vai achar que só porque você investiu mais, você tem um time melhor, que vai ser fácil ou que você vai ganhar com certeza. Isso aí a gente fala para os mais jovenzinhos. Quem é mais cascudo, que é mais da antiga, já entende que vai ser sempre chumbo grosso. Será que entende? Eu vejo tanta gente não entendendo. Às vezes se decepciona um pouco, né, Pedrosa? Porque esperava, né, vencer pelo menos. E aí fica aquela amargura assim, caramba, meu Deus, eu tinha como vencer. Mas aí que entra o quê? A magia do futebol. E o clássico regional zera um monte de coisa, inclusive até valores de investimento, muitas vezes. Então, Vene Casagrande, Até porque foi o que a gente falou na semana passada. O Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo que te permite o Lanterna tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. Desculpa eu ter te cortado. É porque me recordei agora na sexta-feira. O Santos venceu o São Paulo agora. Exatamente, ontem, o São Paulo brigando ali pra estar por cima. Tá na Palmeiras perdeu pontos pro Corinthians. É isso. E a torcida do Palmeiras o Palmeiras foi vice esse ano e eliminado pro Corinthians. Isso é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional ali do teu estado. Vene Casagrande, você achou o empate justo? Aí vamos entrar já no debate direto em relação a economizar os jogadores, né? Poupou um jogador ali, um jogador aqui. E aí o Pedrosa vai entrar no papo também, que ele vai discordar que não era um time reserva. Não, é porque as pessoas querem vender isso como time reserva. Eu não considero time reserva. Não é. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes, em relação a empate ser justo ou não, agora falando extremamente sério, não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama, sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro. Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim, o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se na quinta-feira, diante do Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, talvez a história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3, 4-0 ou 3-1, 4-1, o que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores. Ele poderia mudar a estratégia. Então tudo começou na quinta-feira. E eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte: eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte: olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga ele poupou o Léo Pereira. Aí na lateral esquerda existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou. Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento de crise. Né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí no segundo tempo você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha crítica. Eu acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou
e acabou acontecendo o que era aconteceu. bem início do Brasileirão, Então, eu acho né? que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede. E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vá passar, mas eu entendo que será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Vamos olhar? Não é a primeira vez que ele sofre um gol assim, e pelo visto não será a última vez, porque a todo momento ele mostra um certo desespero nesse tipo de bola, na bola aérea. E a gente pôde ver ontem uma falha do goleiro Rossi novamente. É o gol do Vasco, pra gente analisar essa falha que o Vene destacou do Rossi. A gente já vai colocar, mas antes... Os goleiros foram bem mal ontem, tá? Você não gostou do Léo Jardim Léo também? Jardim foi mal ontem. Ele falhou no gol, na saída de bola, não no momento que ele faz a defesa do Bruno Henrique, mas no lance anterior, 5 segundos antes do Cebolinha chutar a bola na trave, ele sai de soco e ele poderia ter segurado aquela bola ali. Teve uma bola com o pé também, que sai o chute do Saúl na trave, que o Léo Jardim falha também. Por falar em Saúl, eu posso fazer um elogio a esse jogador? Por exemplo, o Pedrosa elegeu o Ryan melhor em campo e eu concordo. Para mim, ele foi o melhor em campo. Agora, se eu fosse pegar o melhor em campo do Flamengo, é o Saúl. O que joga bola, o Saúl, é um absurdo. E olha que ele nem fez uma grande partida. Mas ele ontem foi crucial para, pelo menos, o Flamengo ter conseguido esse empate. O Flamengo, de maneira geral, não fez um bom jogo. Mas o Saúl, individualmente falando, tomou conta do meio de campo, mostrando novamente que é um baita jogador. Jogar com a Alan, com todo respeito ao Alan, e jogar com o De La Cruz, é diferente. Ou com o Jorginho, é muito Agora, diferente. o Lucas Oliveira entrou muito bem no Vasco. Muito bem. Quando o Robert Renan saiu e entrou o Lucas Oliveira, eu falei, pronto, o Flamengo vai tirar proveito. Porque assim, o Lucas Oliveira ele não vive um bom momento. Mas ele fez uma partidaça. Achei até que no segundo tempo que o Diniz deveria ter tirado ele no intervalo porque ele tomou amarelo. E aí eu falei, já tomou amarelo, vai jogar contra Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, pode ser que ele tome mais um amarelo e seja expulso. Mas não, mesmo amarelado ele fez um bom jogo. Mas muita calma também, tá? É um bom jogo em 30. Então, vamos deixar ele jogar mais um pouquinho. Vamos destacar, né? Exato. Parte da torcida do Flamengo tem utilizado as redes sociais para cobrar a contratação de um novo centroavante. O movimento ganhou força diante do desempenho recente de Bruno Henrique, que vem alternando posições no ataque com Pedro, mas não tem conseguido repetir o protagonismo de outras temporadas. Apesar de ser considerado um dos jogadores mais importantes da história recente do clube, Bruno Henrique atravessa uma fase de menor rendimento, o que tem gerado críticas e levantado questionamentos sobre a efetividade do setor ofensivo rubro-negro. Entre os nomes mencionados pelos torcedores, aparece o de Richarlison, atacante do Tottenham e da seleção brasileira. O jogador já foi especulado em outras oportunidades no Flamengo, mas até o momento só foram sondagens informais. O movimento da torcida reflete a preocupação com o poder de decisão do ataque, que, mesmo contando com atletas de renome, tem apresentado oscilações. A expectativa é de que a diretoria acompanhe a situação do mercado, embora, até o momento, não haja confirmação oficial sobre negociações em andamento. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Richarlison seria um bom nome para reforçar o ataque do mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.